Agora estamos em um novo módulo do curso Unimap, onde vamos nos concentrar em ler e interpretar dados do Unimap View. A visualização Unimap é a parte do Unimap que serve para auxiliar o aplicador e é um aplicativo que você instalou no tablet localizado na cabine da máquina ou avião. A partir daí, você pode visualizar os dados do pulverizador e os indicadores gerados em tempo real. Você também pode ver as indicações para cada ordem de trabalho e realizar a simulação para cada aplicação. As informações protegidas pelo Unimap View durante a execução de uma aplicação são divididas em dois grupos. Por um lado, temos os dados, que são medidos pelos sensores e são informações recebidas sem processamento, com exceção da velocidade do vento, que agora veremos o motivo. Então, no lado esquerdo da tela, você encontrará os seguintes dados. Assim como a temperatura, indica a temperatura ambiente em graus no local e horário em que a máquina está funcionando. Depois temos a umidade. Ela mede o que é chamado de umidade relativa ou ambiente, indicada em porcentagem, e é um fator importante que influencia a perda por evaporação. Por exemplo, quanto maior esse número, melhor evitar perdas por evaporação. Depois, temos qual é a pressão na barra, que indica a pressão real na qual a máquina está trabalhando, medida na barra e expressa em barras. Então, temos a velocidade de avanço da máquina, que é expressa em quilômetros por hora. Aqui vamos ver qual é o fluxo aplicado, que indica os litros de caldo aplicados por hectare. Abaixo temos o pico de uso, que mostra o tablet selecionado que o sistema está detectando junto com seu espaçamento de instalação em Navarre. Finalmente, temos o que é velocidade e direção do vento. A velocidade do vento é expressa em quilômetros por hora e, ao contrário dos outros parâmetros, este tem um processamento, já que o modelo calcula a velocidade do vento com o sensor da estação meteorológica ultrassônica, levando em conta também a velocidade de avanço da máquina. Do outro lado, temos os indicadores, que são calculados em tempo real graças aos parâmetros que vimos no lado esquerdo. Eles possuem o conhecimento de especialistas para definir o comportamento das perdas e avaliar a qualidade da pulverização. Os indicadores calculados pelo Unimap são gerados a partir das informações obtidas pelos sensores da máquina e ajudam você a entender o comportamento das gotículas pulverizadas. Definir qual é o risco de perda da aplicação, entre outros. Os indicadores são fáceis de ler, mostrados com cores e números, e as perdas são a porcentagem de litros de caldo aplicados que não atingem a meta. Isso implica tanto uma perda econômica quanto um risco ambiental. O sistema Unimap tem a capacidade de detectar e classificar as causas dessas perdas, exibindo 3 indicadores. Agora vamos ver o índice de obstrução, que mostra se algum pico está coberto ou com uma vazão diferente do esperado. Isso é detectado comparando a pressão real em cada pico com a pressão ideal de acordo com a configuração. Se o valor for maior que zero, pode haver, por exemplo, entupimento devido a caldo mal preparado, problemas mecânicos como a bomba, regulador, válvulas, filtros, devido à descalibração no sistema de pulverização. Isso pode ocorrer, por exemplo, fluxo ou pressão fora da faixa recomendada, e devido à falta de limpeza ou detritos no sistema. Esse indicador ajuda a detectar problemas que nem sempre são detectados e evita que algumas áreas da cultura recebam menos produtos do que o necessário, como subdosagem. Se isso acontecer, ervas daninhas ou pragas podem não ser bem controladas, ou o tratamento pode não funcionar como esperado. E como o produto já foi aplicado, você acaba desperdiçando tempo, trabalho e dinheiro. Depois, temos o índice de evaporação, que indica qual porcentagem do produto pulverizado desaparece antes de chegar à cultura. A perda por evaporação ocorre principalmente devido à temperatura ambiente. Quanto mais quente, maior a evaporação. Umidade. Quanto menor a umidade ambiente, mais evaporação. Tamanho das gotículas. Gotículas pequenas evaporam mais rápido. Vento. Quanto maior a velocidade do vento, maior a evaporação. O auge do boom. Quanto maior o ar, maior o risco de evaporação, pois a gota passa mais tempo no ar. E finalmente, o caldo, a composição da mistura. Esse indicador, se der um valor alto, alerta que o produto está evaporando antes de chegar à cultura. Então, ajuda a decidir se é conveniente continuar ou parar, evitando assim uma aplicação ruim ou ter que repetir. Por fim,
Temos o que é o índice de perda do vento. Calcule qual porcentagem do produto aplicado não chegue à colheita devido ao efeito do vento. Se o vento estiver forte ou soprar em direção desfavorável, as gotículas podem ser desviadas. Isso resulta em uma aplicação desigual, deixando áreas com menos cobertura e menos proteção. Isso pode significar que o trabalho não é eficaz, o produto é perdido ou até mesmo precisa ser repetido. O Unimap já leva em conta a velocidade da máquina ao fazer esse cálculo. Se o indicador mostrar perda de vento, o problema não é a velocidade, mas sim o vento em si. E, por fim, temos os indicadores calculados de qualidade e impactos. O indicador de qualidade resume os três anteriores: obstrução, evaporação e perda de vento, e mostra de forma simples se a aplicação está indo bem ou não. Se o valor estiver próximo disso, significa que quase todo o produto está chegando corretamente à colheita. E, ao contrário disso, o indicador de impacto indica se o número de gotas geradas é suficiente para atingir o objetivo agronômico. É muito importante que o operador avalie como o trabalho está indo, e ele é mostrado com uma pontuação de 1 a 10, com uma cor vermelha se estiver ruim, verde escuro se for muito bom. De que depende o valor mostrado nesse indicador de impacto? Bem, por um lado, o nível de cobertura necessário. Também o tipo de produtos usados, já que um herbicida sistêmico não é o mesmo que um inseticida de contato. Se houver mais de um produto, um IMAP sempre avaliará aquele que precisa de maior impacto. O valor desse indicador de impacto também depende do tipo e do estágio fenológico da cultura ou planta daninha, dos dados climáticos. E também depende das outras condições do trabalho, como o tipo de pico, pressão, velocidade, litros por hectare, entre outras. É importante mencionar que esse indicador só aparece se uma ordem de trabalho foi enviada pela plataforma Unimap. Mesmo ao carregá-lo, um simulador pode ser usado para saber como esse indicador vai funcionar. Então, ajuste o que é necessário antes de entrar em campo. Antes, esse indicador era chamado de estratégia. Se você ouvir ou ver em um vídeo de alguns meses atrás, sabe que é a mesma coisa, mas agora se chama impactos e é mais preciso. As informações que você vê no tablet também podem ser vistas pelo usuário da plataforma Unimap a partir do computador ou celular. Isso permite que a pessoa que tem acesso à plataforma acompanhe o trabalho remotamente e tome decisões, se necessário. A partir da plataforma, o usuário pode enviar ordens de trabalho, simular uma aplicação para ajudar a ajustar a estratégia e então ver o que realmente foi feito no campo. Por exemplo, mapas, indicadores, resumos e mais. A ideia é que todos tenham as mesmas informações para trabalhar melhor em equipe. Se você trabalha como contratado, o Unimap permite criar um usuário específico para cada produtor, limitando o acesso deles para ver o trabalho feito apenas em seus próprios lotes. Antes de encerrarmos o módulo 2 e seguirmos para o próximo, vamos fazer uma breve explicação do que significam os diferentes símbolos que temos no topo do Unimap View. Por um lado, a partir desse canto, temos uma engrenagem azul onde, ao clicarmos nela, as diferentes configurações que podemos fazer para o aplicativo aparecem. Depois, temos o que são ordens de trabalho, que no próximo módulo vamos dar maior foco e explicar a importância de tê-las antes de realizar seu trabalho. Depois, temos a seção dos operadores, que, se tiverem um ou mais de um carregado, podem selecionar a pessoa que vai realizar a pulverização. E então, indo para o outro canto, temos ícones que não são interativos, mas que mostram informações diferentes, como: a primeira não significa que está conectado por Wi-Fi à nuvem, mas diz que, se estiver conectado, qual é o tablet, a visualização Unimap, com o próprio Unimap instalado no pulverizador, que é para a transmissão de dados. Se for com uma tilde, tudo bem. Se tivermos uma interface e ela for com um USB para transmitir dados e não apenas para carregar a bateria, aparecerá um logo USB. Então, o símbolo de satélite significa se o GPS está ok ou com uma cruz, se ele está falhando devido a algum problema, por exemplo, o sinal ou o próprio cabo. E, por fim, a nuvem que nos informa se o Unimap está conectado à nuvem, transmitindo os dados em tempo real, seja por dados móveis ou Wi-Fi.